Fala, gente! Como é que vocês estão aí? Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda. Mais um devocional onde Deus pediu para te chamar. Estou escrevendo aqui e estamos juntos, colado na videira. É dessa forma que a gente ouve a voz dele. É dessa forma que a gente testa, valida e continua testando e validando, vivendo experiências de fé. E é essa fé que a gente quer passar aqui pra vocês, gente, nesse sabadão. Você que tá aí chegando no ao vivo, já dou um oi pra vocês. Mas você que tá também aí no gravado, essa fé que se aprende faz com que você receba uma certeza dentro de você. Uma confiança inabalável. Inabalável. Esse é o mar que Deus pode abrir no ser humano. Esse é o verdadeiro milagre. É você confiar de forma inabalável em Deus, independente do que esteja acontecendo ou que irá acontecer na nossa vida. Independente. Essa certeza nos traz uma satisfação. E quando a gente entra num devocional com Deus, quando a gente entra num momento de adoração a Deus, a gente recebe essa plenitude para o nosso dia. Para o nosso dia. O problema é a gente abrir o dia sem antes ativar este espírito da fé. Basta eu acreditar, Bruno, eu estou com Deus em pensamento e eu vou tocar o meu dia. Boa sorte mesmo. Eu não acredito em sorte, eu acredito nesse se encher do Espírito de Deus antes de começar o nosso dia, para que somente depois a gente possa abrir e tocar o nosso dia. Sim, cheio da presença de Deus. Seu dia é muito melhor. E quando eu falo que o seu dia é ou será muito melhor, não é garantia apenas de bênção, como a gente falou ao longo dessa semana. Não é garantia apenas de bênção. A garantia ela é única e específica. É a garantia da verdadeira alegria, a alegria completa dentro de você. A alegria que é a certeza, a confiança inabalável em Deus e a satisfação. Quem entendeu isso? Entendeu? Então você que está aí no gravado, já coloca aí check de já peguei, eu quero me encher da presença de Deus, eu quero me encher deste Espírito de Deus. Jesus disse, Deus é Espírito. E Jesus entregou na cruz do Calvário o Espírito Santo. Na sua ressurreição, ele entrega o Espírito Santo para todos aqueles que desejarem. E ele não faz diferença entre pessoas, ele só está aguardando pessoas chegarem até ele. Amém? Tem a história de um... Deixa eu dar um oi aqui pra galerinha aqui. Ana Carol, Elisângela, minha mãe, Kênia, Frida. Beleza, Fridinha, eu vi que você mandou, mas eu não ouvi ainda não, tá? Eu vi aqui antes de entrar. Obrigado. Tissante, Denise, Lu Garrido, a Maiara Prado, a Lucia, o Ricardinho, a Tag Terceiro, a Júlia. E aí, gente, como é que vocês estão sabadão? Eu tenho absoluta certeza, Igor Gomes, Elisângela, MM Jesus, um beijo no seu coração. Gente, quero fazer um pedido para vocês que estão aqui ao vivo, neste exato momento, deixa Deus te usar da forma mais improvável possível, que é você pegar esse seu dedinho e enviar para 5 pessoas. Envia para 5 pessoas este devocional. Se você tem sido abençoado, não deixa essa água parada dentro de você. Na verdade, quando a pessoa recebe a água do Espírito, ela não segura nada, ela tem que transbordar, ela tem que soltar. Então solta. Se você tem sido abençoada, pega esse aviãozinho e manda para pelo menos 5 pessoas. Quantas pessoas aqui do Cola na Videira hoje que conheceram esse canal Cola na Videira porque alguém mandou um aviãozinho? E quando você faz isso e coloca o coraçãozinho aí, disparando o dedinho no coração, o Instagram avisa para mais pessoas que a gente está ao vivo. Nem todo mundo que segue o Cola na Videira sabe que a gente está ao vivo. Mas se você e eu, nós juntos aqui, fizermos esse passo a passo, todos saberão. Amém? E se eu e você ainda não fizer, Jesus ele garante, até as pedras vão falar para alcançar aqueles que estão perdidos. Amém? Já está tudo pronto, já está tudo certo. Tá bom, meu irmão? Olha só, abra sua Bíblia, por favor, no livro de Josué. Vamos para a palavra, foi para isso que eu vim aqui. Vamos para a palavra, Josué.
Grava essa palavra aí, convivência. Convivência. Guarde essa palavra. Convivência. Guarda. Guarda essa palavra aí. Girará em torno desta palavra. Convivência. Abra sua Bíblia, por favor, no livro de Josué, capítulo 6, versículo 1 e 2. Josué, capítulo 6, versículo 1 e 2. Tem alguém aí pela primeira vez, gente? Vocês conseguem ouvir bem minha voz aí, né? Josué, capítulo 6, versículo 1 e 2. A destruição de Jericó. Jericó era uma cidade. Pri, underline, nutri, underline, paixão. Como é que você chegou até aqui, Pri? Fala pra gente aqui. Seja muito bem-vinda. Como é que você chegou neste Instagram? A gente fala aqui, viu, Pri, que a fé se aprende. A fé se aprende. Uma fé que pensa. E uma fé que questiona. Mas um questionamento que impulsiona, não um questionamento de incredulidade. É um questionamento de perguntas. Ou seja, eu quero entender a história completa, eu quero que minha história seja alterada. Questionamentos que me impulsionam a ser um ser humano melhor. Esta fé me encanta e é esta fé que a gente quer passar para vocês, porque é uma fé que faz os seus comportamentos mudarem. Não é uma fé, como a gente falou essa semana, movida por bênção. Isso é um lembrete para todos nós. Eu me coloco na linha de frente. Mas aqui nessa sala não tem ninguém. Josué capítulo 6, versículo 1 e 2. A Mayara me avisou que você estava ao vivo. Em nome de Jesus, é isso aí. Então é uma fé onde você precisa olhar no espelho e ver uma nova pessoa, uma nova criatura, vivendo em novidade de vida. E isso não garante as bênçãos. Isso garante a própria bênção dentro de você. Lembra, viver pela fé, como o apóstolo Paulo escreveu, o homem mais improvável do planeta Terra, improvável depois de Jesus Cristo. Ele escreveu: ainda que o meu ser exterior se desgaste, o meu ser interior se renova dia após dia. Essa é viver pela fé, está escrito, viver pela fé. Viver pela fé é você olhar para a tribulação e você ver oportunidade de manifestação do poder de Deus. É você olhar para a tempestade da sua vida, seja ela qual for, e você ter a certeza que ela é leve e momentânea. Você já pensou você viver dessa maneira? Você já pensou você experimentar viver dessa maneira? Ah, mano, isso é bom demais. Que Deus é esse que entrega essas coisas? Porque é de fato que tempestades virão, como está vindo lá em Petrópolis. E Deus está no controle. Deus está no controle. Agora chegou o momento de você buscar entender por que Ele está no controle. Amém. Olha só, Jesus, eis aqui a sua família, a família JC, que a gente diz com tanto temor, com tanto carinho, na tua presença, Jesus. Uma presença que nos constrange, uma presença que nos faz se sentir amado, uma presença que faz a gente ter a alegria, a certeza, a convicção, a satisfação. E o meu pedido, Jesus, é que você possa distribuir esse pão aí para todo mundo. Esse pão vivo, que é a tua presença, pode ser distribuída para todos que chegarem aqui no ao vivo e no gravado. E este pão, por favor, meu Pai, dá um entendimento para essa pessoa, porque é só você que pode dar um entendimento para essa pessoa, de que buscar esse pão é algo diário, algo diário. Porque senão, como você mesmo disse, está escrito, apodrece, apodrece. Então que Deus te abençoe nesse devocional, que você possa sair daqui em nome de Jesus com uma clareza de um comportamento novo, que você possa sair daqui sendo uma nova pessoa, 1% melhor do que ontem, pronto. Não se comparando, mas que você possa ser um ser humano melhor, que você possa receber algo novo no dia de hoje do próprio Deus vivo. Amém? Olha só, diz assim a palavra: ora, Jericó estava rigorosamente fechada por causa dos filhos de Israel. Ninguém saía e nem entrava. Então o Senhor Deus disse para Josué: olhe, exclamação. Olhe, exclamação.
Deus falando para Josué, olha, exclamação. Eu creio que Deus falou, olhe, exclamação, e aguardou um tempinho. Josué olhar, pensar, a fé se aprende, a fé que pensa, a fé que raciocina, como diz o apóstolo Paulo, o culto racional, mas a fé de que dobra os joelhos. Como eu li ontem num livro que não fala qual que é o autor do livro, cita essa frase que ele recebeu de alguém numa vigília, mas ele não fala o nome da pessoa. Mas a fé, a oração que ajoelha, evita você de tropeçar. De joelhos no chão, você não tropeça. Então olhe, Josué. E aí Deus ele finaliza. Estou entregando em suas mãos a cidade de Jericó, e o seu rei e os seus valentes. Deixa eu te colocar num contexto, principalmente quem está aí pela primeira vez, e para todos, é sempre importante a gente lembrar, a Bíblia é a mesma escrita há mais de 2000 anos, é importantíssimo a gente rever e rever e rever, e quanto mais você rever, mais renovação de entendimento surge na sua cabeça, na sua mente, mais renovação de mente surge em você. Olha só, Jericó foi a primeira cidade que o povo de Israel conquistou ao chegar na Terra Prometida. Como assim, Bruno? A Terra Prometida já não era uma terra pronta? Não. A Terra Prometida teve que ser conquistada. Antes de ser conquistada, Deus escolheu um homem chamado Abraão. Percebe os detalhes dessa história e olha para a sua história. Não olha para os lados, não olha para ninguém, não olha para a vida de ninguém, não fica julgando ninguém, misericórdia se você fizer isso. Olha para você e olha para essa história e jogue para você. Faz o depara, como a gente sempre fala aqui para você. A Bíblia não é um livro de história, a Bíblia é a palavra de Deus, onde eu vejo, por exemplo, uma história, a conquista de Jericó, e recebo uma porção de Deus para que a minha história seja impactada, para a história da minha família seja impactada. Então Deus escolheu um homem chamado Abraão. Abraão vai lá, Abraão é o seguinte, larga sua parentela, como pode? Vai para a terra que eu te mostrarei. Esta terra vai ser chamada Israel. É o país de Israel que você vê hoje no mapa, tá bom? No mundo. E aí passaram-se muitos anos, aonde chegou um determinado momento, a descendência de Abraão veio e o povo de Israel ficou preso. O povo de Israel ficou preso no Egito. Durante quanto tempo, Bruno? 430 anos. O que eles faziam preso no Egito, o povo de Israel? 2 milhões de pessoas preso no Egito. O que eles faziam? Eles eram escravos do faraó. Gerações nasceram e morreram escravos. Olha que forte isso. Mas de repente, de repente de Deus, que é no tempo de Deus, ele não para de trabalhar, o plano ainda não terminou, está tudo sob controle. Ele simplesmente levanta um homem chamado Moisés para liderar a saída do povo do Egito rumo à Terra Prometida. Este povo, só para te colocar no contexto, ficou 430 anos preso na escravidão. Saiu. Não só o povo de Israel saiu do Egito, como também muitos egípcios reconheceram o Deus vivo de Israel, que é o nosso Deus aqui revelado por Jesus. Israel somos todos nós hoje, você já vai entender isso. E aí eles vão em direção à Terra Prometida. Então há uma saída, por isso que o segundo livro da Bíblia é chamado Êxodo. Êxodo significa saída. Saída da onde? Da escravidão para a Terra Prometida. E Deus continua levantando pessoas para sair da escravidão. Ele convida você, mas para vir junto com ele, como Moisés ensinou na prática pra gente. Na sair da escravidão e ir a uma terra prometida. E talvez você esteja vivendo numa escravidão, ou talvez você possa entrar numa escravidão, e Deus sempre tem o interesse de te tirar dessa escravidão. De repente, esse povo ficou 40 anos no deserto, e só ficou 40 anos no deserto, que foi o meio do caminho até chegar à terra prometida. Por quê, Bruno? Por quê? Porque eles não paravam de questionar. Mas vai vendo.
de repente, se queixar, questionamento de queixa, não questionamento de aprendizado, de pergunta. É queixa, e queixas, e queixas, e queixas. Talvez você já acordou se queixando. Talvez amanhã você pode se queixar. Talvez depois de amanhã você pode ser tentado para se queixar. Então, se liga no que Deus quer te ensinar no dia de hoje. Presta atenção. Olha só. E aí, cara, depois desses 40 anos, Moisés morreu. E de repente, Deus levanta um outro homem chamado Josué. Josué foi o responsável por passar o Rio Jordão e entrar na Terra Prometida. E na Terra Prometida, Deus fez eles olharem que existiam vários povos habitando nessa Terra Prometida. Então imagina um mapa onde existia povos dominando as regiões deste mapa completo que era a Terra Prometida. E Deus deu a ordem aonde a primeira terra a ser conquistada seria Jericó. E o Espírito Santo me fez meditar nessa palavra hoje, aonde por que Jericó? Né? Ele me fez fazer essa pergunta para ele mesmo. E isso é você meditar na palavra. Você não ora dessa maneira. Essa maneira só acontece, esses questionamentos, quando você para e conversa com Deus. Quanto tempo você tem dado para Deus na sua agenda? Talvez o seu sofrimento seja pelo fato de você não dar o tempo que seja necessário para Ele, para todas as coisas serem acrescentadas na sua vida. Essa é a verdade. Então, Josué foi o escolhido para liderar esse povo e a primeira terra a ser conquistada era Jericó. E aí eu anotei no meu devocional aqui que a terra de Jericó, a primeira cidade a ser conquistada, mostra para nós de que Deus ele queria mostrar para todo o povo, como mostra pra gente hoje, de que olha, eu sou um pai fiel. A gente é privilegiado, você e eu somos privilegiados quando a gente para de decorar a reza do Pai Nosso e começa a entender e viver a oração do Pai Nosso. O primeiro ensinamento é de que Deus é Pai. Se Deus é Pai, eu sou filho e você é filho, ou nós podemos ser filhos dele. Então, este Deus que é Pai fiel, ele estava tentando mostrar para o povo de Israel, ele estava mostrando de que, olha como eu estou com vocês, olha como vocês podem confiar em mim. Eu estou mostrando para vocês a primeira cidade a ser conquistada, uma cidade, como a gente leu aqui, fortificada. A Bíblia vai dizer que eram muralhas que, intransponíveis. Como nós lemos aqui, ninguém podia sair da cidade e nem entrar, porque eles estavam protegidos ali contra Israel. Então o rei de Jericó determinou: portões fechados, ninguém entra, ninguém vai sair, porque do outro lado tem um povo que está chegando perto da gente, eles são numerosos, e a gente vai ficar aqui dentro. E aqui dentro ninguém vai entrar, porque nós temos a muralha de Jericó. E eu falo de novo para você, guarde a palavra convivência. Esta muralha vai cair. Você vai dar um novo significado até o final desse devocional sobre a palavra convivência. Você já vai entender, segura aí. Mas anota aí, se você tiver com papel e caneta, já anota ali, convivência, deixa de lado a palavra. Olha só. Então a gente leu aqui, ó. Jericó estava rigorosamente fechada por causa do povo de Israel. Rigorosamente fechada. Com essas muralhas intransponíveis, que nenhum homem poderia quebrar. Ninguém saía, ninguém entrava. Essa foi a ordem do rei. E qual foi a ordem de Deus? A primeira ordem de Deus. Talvez você pense, e como eu sempre pensei, talvez, ou seja, o Josué está aqui a instrução, a estratégia para vocês invadirem Jericó. Não. A primeira instrução de Deus, anota isso daí e guarde isso para tudo que você viver na sua vida a partir de agora. A primeira instrução de Deus para Josué foi: então o Senhor disse a Josué, olhe, exclamação. Aí depois que ele falou olha, ou seja, Deus quer mudar a visão de Josué. Deus quer mudar a sua visão de mundo. Deus sempre quis mudar a visão de mundo do ser humano. Nós nascemos com uma visão totalmente diferente daquela visão que Deus deseja para nós. Aquela que foi planejada. E esse é o momento de você ser resgatado para a essência Essa é a boa notícia.
de você enxergar as coisas de uma outra maneira. Talvez você esteja enxergando o que está acontecendo em Petrópolis de uma maneira distorcida. Mas você pode enxergar de uma outra maneira a partir de hoje e ser impulsionado no plano celestial. Do contrário, você então vive um plano aí terreno, que tem fim para acabar. E acaba, pior de tudo, eternamente há uma morte. Mas escute isso daqui, olha só. Então, a primeira coisa foi olhe. Deus quer mudar a visão. Segundo, estou entregando em suas mãos a cidade de Jericó. Deus falou, estou entregando. Mas o que Josué estava vendo? Uma cidade fortalecida. Deus ainda não tinha falado como para Josué. Deus só falou para olhar. E Deus garantiu, tá vendo? Eu vou entregar essa cidade para você. Ah, mano. Talvez você escute aí aqui ou em outros lugares, ei, Deus tem uma promessa para você. Só que você olha para sua vida e vê só coisas contrárias à promessa que estão te falando. E você paralisa, você desanima. Por quê? Por quê? Porque você não tem comportamentos como Josué. Você não pegou o aprendizado que Josué pegou. E eu quero te falar aqui. Eu quero passar para você aqui, em nome de Jesus. Então, você olha para... Aí te falam aqui, ei, você é filha de Deus, você pode ser filha de Deus, você pode se comportar como filho, ei, você pode ter uma nova identidade, ei, existe uma terra prometida para você, se chama Nova Jerusalém, ei, esse Deus faz você nascer de novo, esse Deus faz você ser uma nova criatura, ei, esse Deus faz você viver uma novidade de vida. Aí você escuta tudo isso, só que você olha para a sua vida e o que acontece dentro de você? Incredulidade. Não creio, olha o que eu estou vendo. Mas o primeiro passo é esse mesmo. Antes das coisas serem acrescentadas na sua vida, nova identidade, tudo, antes de qualquer coisa, você precisa começar a batalhar de que este Deus faz um trabalho diário em cima do caos. Porque o mundo é um caos desde quando entrou o pecado no mundo. Tem uma frase do C.S. Lewis que ele fala assim, que... Como é que é a frase dele, do C.S. Lewis? Ele fala assim, que o sofrimento humano é como acho que é uma corneta de Deus chamando para perto nós seres humanos, só que a gente está ensurdecido, surdo. Por isso que Jesus curou surdos, cegos, paralíticos, porque ele quer fazer, e aí a equipe dele toda não foi curada dessas coisas, mas elas começaram a ouvir diferente, a enxergar diferente, a andar diferente, não como aprenderam no mundo, mas enxergar o mundo de uma outra maneira. É muito bom isso, gente, é melhor do que qualquer droga, que qualquer prostituição, que qualquer bagunça, que qualquer cachaça. Eu já experimentei tudo isso daí, tudo das piores desgraças, mas que é bom pra caramba, não é? Viver uma bagunça é bom, é gostoso, mas vem uma culpa desgraçada depois. Vem um arrependimento canalizado no lugar errado. Mas Jesus talvez te chamou aqui, você que está no gravado, para falar para você, vem, se arrependa nos meus braços, ao invés de se arrepender nos braços de qualquer coisa fora de mim. E em mim eu te curo, em mim te faço nascer de novo, em mim eu te faço viver como Josué, que neste momento teve a capacidade de olhar e não ser dominado pelo medo, de não se preocupar em como que Deus iria fazer. Ele só obedeceu, seguiu a ordem. Então, essa era a evidência que existia. É uma situação impossível de acontecer. Jericó, todo mundo lá dentro trancado, os caras também têm exército, eles têm armas, tá fechado uma muralha, é impossível. É impossível entrar. Mas Deus ama trabalhar em cima do impossível, ele só vai, por isso que ele é Deus. O possível é você que vai fazer, ué. O impossível é ele, então tem que ter. Você não quer viver pela fé? Você não quer colar na videira? E por que você está reclamando das situações impossíveis? A minha filha quase morreu, nasceu escurinha, irmão. Nasceu pretinha, mole, morta, irmão. Sem respirar, jogada nos nossos braços, 5 dias na UTI. Mas sobre a palavra de Deus, pronto, aqui há mais uma oportunidade. Essa batalha não é minha, essa batalha é do Deus vivo. E acabou, tá aí linda, maravilhosa, nos braços da mãe e nos braços do pai.
cai. Antes no braço do Bruno, mas no braço dele lá de cima. Ela vai ter que conquistar isso ao longo da vida dela. Quem está entendendo isso? Então entenda de uma vez por todas, a fé que nós queremos passar aqui para você, como eu disse ontem, em nome de Jesus, não é a fé que faz cair bênção do céu, a bênção já caiu. Esta fé faz você pensar diferente, se comportar diferente e principalmente desejar ser parecido com Jesus. Quando você deseja ser parecido com esse modelo chamado Jesus Cristo, modelo no sentido de redentor, no sentido de salvador, no sentido de, ei, façam o que eu fiz, façam aquilo que eu ensinei. Quando você deseja ser igual a Jesus todos os dias, a sua vida muda, você está entendendo? Mas você passa a semana toda igual as fuxiqueiras da sua escola, você passa igual as fuxiqueiras do seu trabalho, igual os fuxiqueiros de não sei aonde. Você passa só questionando, você passa só na bagunça, você passa só não sei aonde. Não vai ter como, irmão, mudar a sua vida não, velho. É isso aí, não vai ter, mas eu tô junto com você, porque eu já fui dessa bagunça aí. Eu já fui da turma do cafezinho que fica falando mal do chefe, eu já fui disso daí, eu vejo de longe pessoas assim, sinto o cheiro, irmão. Por quê? Porque eu fui igual. Só que eu só entro aqui pra ver você mudar, eu não posso entrar aqui pra ir não ver você mudar, essa é a verdade. Senão eu estaria aqui com a minha filha rolando no chão, pra lá e pra cá, irmão. Você acha que eu entro aqui pra me aparecer? Você tá doido, é? Deus é contigo, agora você tem que estar com Ele. Para com essa bagunça. Deus é contigo, né? Deus é contigo. Mas eu não sou com Ele. Como é que Deus é comigo? Eu não sou com Ele, eu não experimento. Ó, a Bíblia fala, os seus pecados estão perdoados. Jesus falou, os seus pecados estão perdoados. Não é, não tá, não. Não tá, não. Se tivesse, você não estaria nessa condenação. Eu também achava que eu acreditava que meus pecados estavam perdoados, mas vivia condenado na culpa, na mentira, na desgraça. Então eu não vivo a palavra. Se eu não vivo a palavra, então ela não é verdadeira. Não é verdadeira na minha vida, mas é verdadeira em milhões de pessoas. Então essa verdade precisa entrar em você, irmão. Esse é o convite. A verdade que liberta. A verdade que faz você desejar. Como diz aquela música, viva a sua essência, né? Ou a minha essência. Exalar o cheiro de Jesus. Aonde você andou essa semana? Exalou o cheiro de Cristo? Ou exalou o seu cheiro de gambá? Hein? Exalou o cheiro de quem? E eu tenho que fazer essa pergunta pra mim. Exalou o cheiro do gambá ou exalou o cheiro do Cristo? Eu tenho que fazer essa pergunta. E se exalou o cheiro do gambá, tudo bem. Você quer mudar agora? Você quer mudar agora? Ele muda você agora, se você desejar. Pede que ele te entrega. Pede de todo o coração. Tá bom? Olha só. E aí, beleza. Mas só que aí o Espírito Santo, vamos avançar. O Espírito Santo me fez ir para uma outra vertente nessa palavra. Qual foi a vertente que ele levou você, Bruno? É o seguinte. Por que Josué conseguiu se manter confiante? Por que Josué conseguiu se manter confiante? Aonde Deus, no primeiro instante, não falou como eles iriam invadir. E depois que Deus falou, também estava fora, já falo isso depois, eu nem preciso falar, mas depois, a forma que eles entraram em Jericó foi também de uma forma de total dependência de Deus. Mas no primeiro instante olha, eu vou entregar para você essa cidade. E por que ele confiou? Josué, ele ouviu antes sobre a vitória, e Josué ele tinha uma comunhão com Deus. Quando você tem comunhão com Deus, quando você tem comunhão, intimidade com Deus, a cada dia, você não desconfia. Se você se enche da presença dele hoje, você não vai desconfiar hoje. Amanhã, se você não tiver a comunhão, comunhão é algo diário, tá? Mas entenda aí, tem gente pela primeira vez, pão nosso de cada dia. Se você só tem comunhão de sábado, se só tem comunhão de domingo, esquece, irmão, tá limitado e vai sofrer. Deus está te chamando para você andar com Ele todos os dias, sempre foi assim. Quando você anda com Deus, o sofrimento não faz você se revoltar e se rebelar. Quando você entra com Deus, junto com Ele, os sofrimentos faz você se impulsionar. Essa é a verdade.
Porque você entendeu o propósito de Deus para a humanidade e para a sua vida e para a sua família. Agora, se você... Aí, olha só, aí Josué ele tinha comunhão com Deus. E por que ele tinha comunhão com Deus? Aí eu perguntei para o Espírito, por que você tem... Por que Josué tinha comunhão com Deus? Josué ele participava de uma live. Josué participava do grupo do Cola na Videira. Josué participava de algum ministério. Por quê? Por que Josué tinha comunhão com Deus? Eu queria ouvir alguém. Por que você acha? Que antes de você ter comunhão com Deus, algo te impulsionou Josué. Por quê? Por quê? Josué, ele tinha comunhão com Deus porque ele aprendeu. Ele aprendeu com outra pessoa. Esta outra pessoa era Moisés. E ele aprendeu durante 40 anos a ter comunhão com Deus. E você está querendo aprender a ter comunhão com Deus em uma live, é isso aí. Esse é o norte. A convivência, que é a palavra central deste devocional hoje, desta live, como eu falei para vocês anotarem, a Fridinha escreveu aí. A convivência com Moisés fez com que Josué aprendesse a ter comunhão com Deus. Foi como uma preparação para ser escolhido depois, e ele não sabia que ele seria escolhido. Então a pergunta para você é a seguinte: com quem você conviveu essa semana? Com quem você convive? E olha, deixa eu antes já te dizer, não fica falando, eu convivo com fulano e ciclano porque eu não tenho escolha. Ei, se você quer colar na videira, abra a mão do seu eu, olha para dentro de você, e a mudança tem que estar dentro de você. A mudança não está de ninguém. A mudança não está em ninguém, a mudança é minha, a mudança é sua. É assim que nós avançamos no reino. É assim que Jesus ensinou. A gente não julga o próximo. Se eu estou num ambiente desgraçado, é porque Deus quer me ensinar alguma coisa nesse ambiente. Ele quer de mim alguma coisa aqui dentro. Se aconteceu alguma desgraça, ele está querendo alguma coisa de mim, alguma coisa dentro de você. Ué. Então, Josué, ele aguardou 40 anos. Josué não foi no McDonald's e pediu McFish. Me vê logo! Eu quero essa comunhão com Deus aí, pago R$19,90. Que é? R$19,90 não, tá tudo muito caro, né? O McDonald's tá muito caro, hein? Mas top o Mac, né? O Mac hoje você não consegue gastar menos de 50. Não é possível. Tá tudo muito caro, né? Tudo bem. Nós temos que trabalhar mais para pagar, então. O ponto é o seguinte. Ele tinha uma convivência com Moisés. Aí eu perguntei, mas peraí, isso fez com que ele se isolasse do mundo? Isso fez com que ele vivesse alienado? Se isolasse das pessoas? Não. Eles continuaram, tanto Moisés, mas como Josué, que é o centro aqui da palavra hoje, da história dos aprendizados. Josué continuou andando com todo o povo de Israel. Ele convive. Só que a convivência mesmo, ou seja, eu decido aprender com este cara aqui. Porque este cara aqui tem comunhão com Deus. Então nesse início, principalmente nesse início, na verdade não é só no início não, é sempre, tá, cara? Sempre. Ande com pessoas que têm comunhão com Deus. Anota aí, eu quero andar com pessoas com comunhão com Deus. Você que está aí no gravado, no YouTube ou no Instagram, pelo amor de Deus, você está ao vivo, escreve aí, mulher. Escreve aí. Eu quero andar com homens que têm comunhão com Deus. Reduz essa frase aí para ficar mais fácil. O jumento aqui escreveu uma frase longa. Mas eu quero andar com pessoas que têm comunhão com Deus. E aqui no Cola na Videira você está andando com pessoas que têm comunhão com Deus. E eu disse pessoas, eu não disse eu disse pessoas, plural. Tem pessoas aqui nessa live. E muitos que estão aqui, que têm comunhão com Deus hoje, como eu tenho comunhão com Deus hoje, como a Bruna tem, não tínhamos ontem. Era tudo destrambelho também, irmão. Assim como talvez você esteja destrambelhado. E o que tem? Agora você vai aprender a ter comunhão com Deus, para depois Deus te usar como uma outra pessoa. Olha que lindo, maravilhoso isso. Você percebe que é uma mentalidade diferente? Você percebe isso ou não percebe isso? Você consegue olhar para você por um instante,
antes de terminar esse devocional, você consegue olhar para você? Eu quero andar com homens que têm comunhão com Deus. E quando a gente fala homens, é mulheres, é ser humano que tem comunhão com Deus. E foi isso que o Espírito me explodiu dentro de mim para trazer para vocês aqui. É porque com certeza tem pessoas que conviveram com pessoas essa semana e foram dominados por essa convivência. Esse povo de Israel era assim, ele era dividido, eu gosto de desenhar, ele era eu botei assim, convivência, bota assim no seu caderno assim, ó, convivência, aí existia dois grupos, quando a gente estuda a história de Israel, mas já vou te adiantar, existia dois grupos de pessoas, e nessa sala só vai sair um grupo, não faz sentido ficar dois grupos nessa sala não. Em nome de Jesus, esse é meu pedido como teimoso na fé. Mas eu sei que ainda tem umas divisões. Mas tudo bem, vamos lá. Dois grupos. O grupo 1 é o grupo que andava com Moisés. E Moisés andava com Deus. Nesta época, existia um intermediário, Moisés. Hoje é outra coisa, eu já vou te explicar. Mas entenda. Então essa galera, mesmo passando pelos mesmos lugares, né, passaram pela escravidão, entraram no deserto, tiveram que passar pelo Mar Vermelho, tiveram que confiar em Deus, passaram necessidade de fome e água, aí Deus foi lá e supriu. Andavam por coluna de nuvem, à noite tinha coluna de fogo, Deus sustentava. Esse povo olhava todos os dias a graça de Deus quando derramava o maná, todos os dias eles agradeciam. Esse era um tipo de povo. Agora existe um outro povo que andava junto nas mesmas situações, nas mesmas tendas, as mesmas coisas, que eram os murmuradores. Aquelas pessoas que só se queixavam. Está aqui na sua frente o homem que mais reclamava. Pergunta para minha mãe, chama ela aí, Mariângela Loureiro, pega aqui, chama a Bruna. O cara que mais murmurava na sua frente, talvez você murmura igual eu murmurava, mas eu acho que não. Murmurava de tudo, irmão, reclamava de tudo. Tudo certinho, tudo bonitinho, queria tudo no meu controle. E quando saía reclamava, estava frio, reclamava de tudo, irmão. Então se foi possível a mudança em mim, é possível a mudança em você. Porque Deus não faz diferença entre pessoas, amém? Então existiam esses dois grupos de pessoas e Josué decidiu andar com Moisés. E ele andou durante 40 anos, ou seja, precisa de tempo. No deserto, Deus estava mudando a mentalidade do povo. Só que os murmuradores, os reclamadores, aqueles que se queixavam, sabe o que Deus fez? Deus permitiu que todos morressem no deserto de tanta reclamação, de tanta teimosia, de tanta jumentice. Morreram tudo no deserto, irmão. Esse é o Deus que está colado. Morreu tudo. Deus não deixou entrar na terra prometida, porque a mentalidade deles não foi alterada. Por quê? Porque eles não queriam. Deus não vai entrar com os dois pés no peito, não. A não ser que ele queira, mas ele não fez isso durante a história. Então, presta bem atenção. Esse povo morreu no meio do deserto. E Deus só queria que eles olhassem para o deserto. Olha, eu estou preparando vocês para entrar na terra prometida. Vocês não estão prontos para entrar na terra prometida. E quando entrar na terra prometida, a primeira cidade que eu vou colocar para vocês é Jericó. Para ver, Josué, se você apegou os aprendizados durante 40 anos comigo, intermediado por Moisés. E ele pegou. Foi um homem de Deus, irmão, na mão de Deus, Josué. Teve medo, teve dias de angústia, foi pressionado, tinha pessoas querendo derrubar ele, mas ele se manteve firme na palavra de Deus. Tem gente que acha que Josué era corajoso, né? Porque está escrito, seja forte e corajoso. Josué nunca foi forte, Josué nunca foi corajoso, graças a Deus. Josué meditava na palavra dia e noite e ensinava a palavra de Deus dia e noite. E por este fato ele se tornou um homem corajoso, ele se tornou um homem forte. Por isso ele teve sucesso. A Bíblia diz isso. O sucesso vai vir com este hábito de meditar na palavra dia e noite. Agora talvez você esteja buscando ao contrário. Você quer ser forte, você quer ser corajosa, mas você não medita na palavra de Deus todo dia. E esquece, ó. Esquece. Aqui no Cordeiro eu tenho que ser verdadeiro com vocês. Porque eu já também tentei buscar atalhos. Não tem como, irmão. Não tem como atalho. Não existe atalho, meu. Pra nada na nossa vida, não é verdade?
Essa é a realidade. Então, aí eu lembro, por que Deus colocou essa palavra convivência? Por que Deus colocou essa palavra convivência dentro do meu coração hoje? Eu estou passando aqui para vocês. Porque eu lembro quando me apaixonei pela Bruna, a Bruna se apaixonou por mim, a gente se amou loucamente. É o seguinte, eu era atleta naquela época. E sendo atleta, eu era triatleta. Fiquei 8 anos, eu tinha 20 quilos ou 22 a menos do que você está vendo aqui. Eu era só a cabeça do Batman. Então, por quê? Porque tinha que estar levinho para correr, para pedalar e para nadar. Principalmente para correr. Então, era fissurado em triatlo. Quando ela me conheceu, ela sempre andou com os cachaceiros. E eu era cachaceiro também, mas só que eu era cachaceiro e tentava ser atleta. E aí eu ficava muito tempo atleta e menos cachaceiro. E quando eu era cachaceiro, eu bebia até morrer. Essa é a verdade. Eu ficava bêbado antes de ficar bêbado e eu era totalmente intenso na bebida. Aí, cara, quando ela me conheceu, ela viu um cara diferente. Ela nunca tinha ficado com um cara atleta como eu era um atleta. E a convivência comigo fez com que ela emagrecesse 11 quilos. A convivência comigo fez com que ela começasse a fazer atividade física. Nada foi imposto, eu nunca impus isso a ela. Mas foi um desejo que partiu dela, porque a convivência comigo fez com que ela começasse a comer salada. Ela não comia salada, mano. A Bruna comia empadinha e Coca-Cola, velho. E fumava cigarro. Era isso que ela fazia, todo dia, irmão. Fora os Mac. É isso aí. Mas Deus transforma, Deus quer essas pessoas. Deus quer as pessoas. Deus não quer os certinhos, não. Os certinhos, irmão, ouve isso que eu tô dizendo. Os certinhos, os bonitinhos, os que não precisa de Deus, não tem acesso, acha que é o próprio Deus. Esquece isso. Quem quer o controle, quer ser Deus no mundo. Esquece. Então, Deus pegou ela. Só que aí ela botou ela para conviver comigo. Então a convivência, onde a gente quer chegar? A convivência te ajuda demais com pessoas a você chegar em lugares. Isso não anula de você andar com outras pessoas que não tem aquilo que você quer, sabe? Mas aonde a gente quer chegar? A convivência com Jesus. Deixa eu te dizer uma coisa. Vem cá. Como eu queria ver a sua cara. Um amigo meu fala assim, não fala cara não, quem tem cara é cavalo, fala rosto. Que cavalo tem cara? O que? É cara mesmo. Deixa eu ver sua cara aqui. Presta bem atenção. A convivência com Jesus Cristo. Com Deus na terra. É impossível você continuar ansiosa. É impossível você continuar cachaçado. É impossível você andar com Jesus e não ser mudado por Ele. A Bruna andou comigo e não teve jeito, porque eu era fissurado no esporte. Eu treinava 2 vezes por dia, eu tinha competições, ela ia comigo, ela começou a entrar em ambientes que eu entrava. Era impossível ela não comer melhor. Era impossível ela não comer saudável. E olha que ela não gostava, irmão. Ela não gostava. Só que convivendo comigo afetou ela. Porque eram hábitos bons. Mas também hábitos ruins de pessoas que você talvez anda faz com que você se lasque. Agora não é para rejeitar as pessoas, é para amar elas. Mas com quem você está convivendo? A proposta maior é que você conviva com Jesus Cristo. Essa é a verdade. Convive. Se a Bruna conseguiu mudar os hábitos alimentares dela e emagrecer 11 quilos logo de largada nos primeiros meses de namoro, como é que você, e convivendo com a gente aqui, com o jumento, como é que convivendo com Jesus você não vai se alterar? É que talvez você fale assim, Bruno, mas eu já estou há 20 anos convivendo com Jesus e minha vida não muda. Porque você só convive com Ele uma vez por semana. Você só convive por interesses pessoais. Essa é a verdade. Porque se você andar com Ele, decidir conviver com Ele, andando, porque Ele é um caminho, se você andar com Ele todos os dias se enchendo da presença dele, não tem como. Ele cura a ansiedade, ele cura o medo, ele coloca pessoas para te ajudar, ele abre portas, ele faz o mover.
Agora, você acredita aí nisso ou você não acredita nisso? Você continua olhando para a vida dos outros ou você olha para a sua vida? Essa é a verdade aí. Deus quer fazer as muralhas da murmuração, das queixas caírem, assim como ele fez as muralhas de Jericó cair. Como que, olha só, o povo era tão esse povo que Josué andava, que depois ele liderou, era tão teimoso, se queixava tanto, vivia os milagres com Deus e não tinha mudança de mentalidade, que eles tinham saudades, a Bíblia diz, olha aqui, eles tinham saudades, eu gosto até desse versículo, que saudade dos pepinos, dos melões, dos alhos silvestres, das cebolas, que saudade, lembramos dos peixes que comíamos de graça no Egito, lá na escravidão. Olha isso, cara. Eles não conviviam com Deus. Quem não convive com Deus tem esse tipo de comportamento. Porque esse tipo de comportamento é uma evidência de que você não convive com Deus. Não convive. Você só acredita que Ele existe, como o povo acreditou, mas não convive. Convivência é a palavra de hoje. Agora avalia como é que está a sua convivência com Deus. Seja sincero com você mesmo. Não precisa escrever aí não. Seja sincero com você mesmo. Como é que está a sua convivência com Deus? Aonde você pode melhorar? Que o Espírito Santo, em nome de Jesus, possa te colocar a luz aí e que faça você enxergar. É verdade. Ali, ó, quando eu estou com os amigos, eu não estou convivendo com Jesus. Quando eu estou trabalhando, eu não estou convivendo com Jesus. Quando eu só acredito. Está aqui a evidência. Olha isso, cara. A alma deles estava seca, eles falaram isso. Agora a nossa alma está seca e não vemos nada a não ser este maná. O maná era a comida que Deus fazia cair do céu. Mano, eles reclamavam do maná que Deus fazia cair do céu. Por quê? Porque eles não conviviam com Deus. Eles se queixavam, eles viviam de acordo com o que os olhos estavam vendo. Mas os olhos de Josué foi preparado durante 40 anos para olhar para Deus. Por isso que na primeira terra a ser conquistada, a primeira cidade, Jericó, com Josué na cabeça, liderando, Deus falou, olhe, exclamação. Deus não falou para o povo olhar, Deus está falando para Josué, Josué, olhe, é essa terra que eu já entreguei na sua mão. Mas demorou 40 anos. Não significa que vai demorar 40 anos para o seu olho abrir, até porque a gente já está na fase final do plano de Deus. Quando a gente estuda a palavra e você entende o plano completo de Deus, dentro do que Ele deixou de disponibilidade, tem vários pontos sem respostas, e a gente não precisa de todas as respostas mesmo, né? Mas a gente tem muitas respostas na Bíblia, muitas respostas, inclusive pelo que está acontecendo em Petrópolis. Inclusive por isso. Isso provavelmente, se Deus permitir e quiser, a gente vai falar um pouco mais sobre isso amanhã. Mas olha para isso aqui. Olha para isso aqui. O povo estava tão cego que eles tinham saudade dos melões e dos alhos silvestres. Você está com saudade do quê? Do que você está com saudade? Olha só. A Bíblia diz, um dos versículos que mais... A gente falou muito desse versículo em 2020. Um dos textos que mais me ajudou assim numa virada de mentalidade. Lá no livro de Romanos 12:2. O apóstolo Paulo, que era um assassino, que respirava a morte, e que Deus escolheu ele mesmo assim para ser o 13º, para ser o cara que mais escreveu livros no Novo Testamento, mesmo não andando com Jesus. Deus é bom demais, irmão. Portanto, irmãos, pela misericórdia de Deus, peço que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo. Deus está pedindo para você oferecer o seu corpo. Quando é corpo, não é só a carcaça. O corpo aqui nesse contexto é para você oferecer a sua vida como sacrifício vivo.
precisa abrir mão do seu eu, precisa negar a si mesmo para olhar para Deus. Do contrário, fica muito difícil. Já não é fácil negar a si mesmo, mas com Deus nada é impossível. Precisa só ter o seu desejo. Eu lembro a história do barbeiro que circulou da internet. O cara foi lá e revoltado fazendo a barba, falando, Deus não existe, sei lá o quê, porque senão não existia tanta violência, não existia tanta desgraça no mundo. E aí ele termina, paga lá e sai fora e encontra um mendigo na rua, um mendigo todo barbudo e tal. E aí o cara falou pro mendigo, vem cá, deixa eu te falar uma coisa, por que você não vai logo ali, na barbearia e corta essa barba? Corta essa barba aí. O cara, eu for lá e falo com ele pra ele cortar sua barba, eu pago pra você. Aí o cara falou assim, barbeiro não existe. Aí o cara falou assim, mas como que barbeiro não existe? Aqui, minha barba tá cortada. Eu te levo até lá. E aí quando o cara leva e fala ainda ele cobra o dono da barbearia e fala assim, barbeiro, pelo amor de Deus, por que você não corta aqui a barba desse mendigo que tava aqui na frente? Aí ele falou assim, eu tava aguardando ele vir pra minha presença. E Deus usou você para trazer ele para minha presença. E Deus está me usando aqui para trazer você para a presença de Deus. Eu estou te falando que Ele tem um plano maior. Que Ele me tirou do suicídio por quase 3 vezes aqui nesta varanda. Que Ele restaurou a minha casa. Que Ele me deu uma filha maravilhosa. Restaurou meu casamento. Que Ele me fez parar de trair em relação à Bruna. Que Ele me fez parar de mentir. E tudo pesa aqui em casa. E você ainda não acredita que foi Ele que fez. O nome dele, esse Deus tem nome, Jesus Cristo, a imagem do Deus invisível. O versículo mais esclarecedor da Bíblia. Mas talvez você ainda esteja olhando para os pepinos, para os alhos silvestres, para os peixes, e não olhando para esta palavra. Jesus Cristo é a imagem do Deus invisível. O Deus que você não vê está expresso em Jesus Cristo. Você quer conviver com Jesus? Ele quer conviver com você, eu te garanto. Ele quer te transformar numa nova pessoa. Ele te ama do jeito que você é, mas Ele não quer que você fique dessa maneira. Ele quer que verdadeiramente você seja uma adoradora, um adorador, uma pessoa que deseja mudar comportamento todo dia. Uma pessoa que não se incomoda. Como eu disse para vocês ontem, um comportamento que Ele me fez mudar em mim por um dia, passando impaciente. Quem estava no devocional de ontem, eu não vou entrar de novo nesse mérito. Mas chegou o momento de você olhar para as suas fraquezas e conviver com Jesus. Aí você vai dizer, Bruno, mas o apóstolo Paulo ele tinha uma fraqueza e por isso que ele escreveu lá. Deus falou para o apóstolo Paulo, a minha fraqueza, a minha graça te basta, apóstolo Paulo. Paulo falou, Deus, muda de mim essa fraqueza, Deus, tira esse espinho de mim. E aí Deus falou para ele, a minha graça te basta. Isso não é para ficar como está. A minha graça te basta, em nome de Jesus, que essa palavra entre agora como uma espada aí dentro de vocês. De todos vocês, assim como entrou já aqui em mim, agora. A minha graça te basta, não é para deixar as coisas do mesmo jeito. Não é para deixar a vida levar, não é para ficar do mesmo jeito que ontem. A minha graça te basta significa que a minha graça te capacita e te muda e te transforma e te renova dia após dia para que você, apóstolo Paulo, e todo mundo dessa sala experimente a boa, perfeita e vontade agradável de Deus, como a gente está escrito em Romanos 1, Romanos 2, Romanos 12, versículo 1 e 2. Esse é o culto racional, o culto que pensa. Mas a fé que pensa é a fé que dobra os joelhos. Assim, Josué aprendeu a dobrar os joelhos por causa de Moisés. Como eu demorei para dobrar os joelhos, irmão. Sabe quanto que eu dobrei meus joelhos de verdade? Eu não sou hipócrita para falar aqui que quando a pessoa fala assim, você está orando por mim? Não, não estou. Quando eu falo que eu oro, eu estou orando mesmo. Eu não vou orar por você e não oro, não.
até 2019, dezembro de 2019, muito recente, eu não dobrava meus joelhos, mas eu ia na igreja, eu pedia bênção, eu ficava revoltado com os problemas, eu queria ajudar pessoas, eu acreditava em Deus, mas não dobrava os meus joelhos. O quanto você tem dobrado os seus joelhos? Como eu li na frase do livro ontem, quem dobra os joelhos não tropeça. Josué aprendeu a dobrar os joelhos. Por isso que ele olhou para Jericó e falou assim: é só questão de tempo. Me fala o próximo passo, Deus. Eu estou aqui. Eis-me aqui. Eu e minha casa serviremos o Senhor. Quem dobra os joelhos não tropeça. Pega essa frase. Traz para dentro de você. É isso que Deus quer. O problema é a gente continuar não dobrando os joelhos e avaliando quem Deus é. De pé. Não. Avaliar quem Deus é. Conhecer Ele no secreto. No secreto. Isso mudou minha vida. Dezembro de 2019. Eu aprendi a começar a adorar a Deus. Tão recente. Aí em 2020, março, 3 meses depois, Deus subiu o cola na videira. Algo que Ele já tinha falado pra mim que Ele iria fazer em 2016. Mas só depois que eu dobrei os joelhos que subiu. Tem coisa já prontinha pra você, mulher e homem dessa sala. No ao vivo e no gravado. Que só tá faltando você dobrar os joelhos. Não porque Deus é tirano, não. É porque com os joelhos dobrados existe acesso, existe humildade. Existe assim, eu quero pensar nessa fé, eu quero questionar, eu quero aprender essa fé que se aprende, mas eu quero depender de Deus, eu dependo dele para aprender. Você quer ler a Bíblia? Quem te ensina é Ele. Quem faz você enxergar é Ele. É Ele. Amém. Que você tenha um sábado abençoado na presença de Jesus, na convivência com Jesus. Não termina o devocional e esquece Ele, não. Continua na convivência com Ele. Hoje, amanhã, não sei. Amanhã é outro dia. Ué. Amanhã a gente vai estar junto aqui 9 da manhã. Você vai estar aqui? Você vai convidar alguém? Você vai mandar esse devocional para alguém? Para uma amiga? Você foi abençoado? Você vai travar em você? Se você foi verdadeiramente abençoada, é óbvio que você vai compartilhar com alguém. Porque essa água é viva. Quem recebe não fica com ela apenas. Compartilha com alguém. Você pode compartilhar na internet, você pode compartilhar ao vivo, cara a cara com alguém. É isso aí, essa é a fé que se aprende. Em nome de Jesus, eu creio que pessoas foram alcançadas, almas foram despertadas, que não vão ser mais secas não, vão receber a água viva, que flui, que jorra em todas as áreas da vida. E que vai olhar para o sofrimento, vai olhar para o desafio e vai falar assim, é leve e momentâneo. Amanhã talvez a gente vai mergulhar um pouco sobre o que está acontecendo em Petrópolis. Deus ainda não fechou dentro de mim, nem me deu o ok para avançar. Mas se Ele fizer isso, amanhã a gente vai caminhar nessa palavra, né? E continue aí você orando no secreto, ninguém precisa te ver. Ore no secreto sobre para o pessoal de Petrópolis. Ajude se você puder com alguma coisa. Não só com oração, mas ajude também. Não só com oração, mas ajude também, de alguma maneira. Tá bom? Beijo no seu coração. Fica com Deus, Josi. Fica com Deus, Frida. Todo mundo aí. Essa é a nossa geração. Você não vai parar. Deus te abençoe. Fica com Deus. Tamo junto, colado na videira. Eu vou fechar aqui porque vai acabar a bateria. Deus abençoe.